Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiretaCast. Eu tô hoje aqui plena para conversar com duas pessoas que para mim são excelentes referências para mim e para qualquer empresário que vai assistir hoje esse episódio, vai beber numa fonte riquíssima. Então sejam bem-vindos. Eu tô muito bem acompanhada. Rui Rosas, Marcelo Pinheiro, e nem quero apresentar muito. Eles é que vão se apresentar e dizer para quem está nos assistindo o porquê vale a pena acompanhar esse episódio, acompanhar os movimentos da venda direta e o que a gente tem hoje de café nesse bule. Pode ser? Claro, com certeza. Então, Rui, começa contando um pouquinho... Calma, Rui. A emoção. Não, é... Como é que a gente chegou, Rui Rosas, até aqui? Como é que é essa jornada para chegar na MPE pleno? A gente, como consultoria, né? Nós estamos fazendo este ano agora 26 anos de consultoria e mais recentemente, então uma consultoria sempre dirigida, são centenas aí de cases aí que a gente tem por aí. E antes disso, antes da consultoria, foram quase 12 anos de experiência corporativa com a Natura, né? Minha escola de formação. Depois disso, a gente veio para a consultoria e mais recentemente, com demandas aí que a gente viu que se tornaria necessário, importante, a gente migrou para produtos diferenciados que correspondessem em empresas, micro e pequenas empresas. Daí a gente constituiu a DBIS MPE. Esse MPE é de micro e pequenas empresas, né? E está muito bacana, a gente está conseguindo ajudar muita gente aí por esse Brasil afora. Não temos nem preferência de produtos, então vende tudo, cosméticos, suplementos, vestuário, serviços, tudo que você possa imaginar, né? Então, é uma coisa muito bacana que eu acho que a gente vai explorar agora, né, nesse nosso papo. E muito obrigado pela presença, pelo convite de estar aqui. Gosto muito de você, desde outros carnavais aí, muito bacana. E parabéns pelo seu DiretaCast. Tá muito bacana. Já vi vários... Falei que tem café nesse bule? Tem. Café, água, champanhe, vinho, tem tudo aí. Muito bom. Obrigada, Rui. Obrigado. Marcelo, inspiração, vamos lá. Olá, Marcela. Primeiro, agradecer muito, né, o privilégio de estar aqui contigo. Também sou um assíduo acompanhante do teu programa, gosto bastante e acho que é um programa importante, muito importante, principalmente para pequenos empresários, para microempresários que estejam tentando buscar um caminho mais sólido e sustentável num momento, né, em mais um momento tão delicado da nossa economia. Tá? E até pegando essa chamada para o micro e pequeno empresário, o micro e pequeno empresário que está nos assistindo, ele tem uma vontade do produto dele chegar em outros caminhos, chegar em outras pessoas, mas num passe de mágica não se forma canais. Então, acho que hoje a gente tem esse caminho para ajudá-lo até perder menos energia, perder menos recurso, exatamente porque vocês já traçaram esse caminho para outros empresários que também um dia podem ter sido pequenos e micros. E a gente, então, hoje, a pergunta que não pode calar e que chega para mim várias vezes e deve chegar para vocês é: por onde eu começo, gente? Eu tenho intenção de acessar novos clientes, ter mais ramificações, ser mais permeável, mas como é que começa? Então eu queria jogar essa bola já na mesa, Marcelo, já abraçá-la com a experiência até de empresas maiores que você atendeu na DirectBiz. São duas consultorias em uma aqui, uma mais direcionada, me corrijam se eu estiver equivocada, uma mais direcionada a empresas mais robustas de um faturamento maior e que buscam esse modelo de canal, e outras empresas micro e pequenas empresas que também têm seu lugar ao sol e também tem a MPE que pode... São bastantes hoje. Perfeitamente. Então, Marcelo, começando esse olhar, por onde um empresário começa? Legal.
Eu acho interessante só posicionar a DirectBiz, como o Rui colocou, ela completou 26 anos, né? Agora completa em agosto, 26 anos. E nós já fomos contratados por 364 clientes Papagaio. até hoje. E um outro dado interessante é que esses clientes nos contrataram 468 vezes. Então a gente tem um índice de recontratação bastante interessante. Tem um repique, usando usando o termo da venda direta. Repique é quando passa um pedido e dentro do mesmo período passa outro. Isso é música para os nossos ouvidos. Né? E nos últimos anos, já 6, né, Rui, se eu não me engano, 6 anos. Nós criamos a MPE para que ela pudesse se focar exatamente nesse empresário que você está comentando. Então é muito claro para nós qual empresa de consultoria atende qual cliente. Agora, respondendo a tua pergunta, para que um empresário hoje pense num novo canal de vendas ou num canal iniciante de vendas, eu acho que uma primeira coisa importante é entender o cenário que nós estamos vivendo. Porque o pequeno empresário, o microempresário, que ouve notícias e não tem muita, às vezes, profundidade dos bastidores, pode estar achando que a venda direta deixou de ser alguma coisa, deixou de ser importante, deixou de ser um caminho sustentável. Então, para esse empresário, muito pelo contrário, a venda direta continua robusta, continua indo muito bem, padecendo, obviamente, como todos os canais do momento político, do momento político-econômico, complexo. O Brasil sempre foi um país complexo que nós estamos vivendo. A gente fala sempre que empreender no Brasil é para fortes, né? É para os bravos. E nesse contexto, os empresários olham, às vezes, uma notícia de uma empresa como a Tupperware, que no mundo está sofrendo alguma dificuldade, mas vai bem no Brasil. A gente vê notícias da Natura, que talvez esteja tendo alguns percalços, mas são percalços absolutamente normais, empresariais, como qualquer empresário, como você mesmo disse. Todo empresário, grande, médio, pequeno ou micro, tem que se virar nos 30 hoje para sustentar o seu negócio. Agora, nesse cenário de entender, tem um movimento muito preocupante que os empresários se assustam, que é ver o que está acontecendo com o varejo. O varejo está num momento terrível, normal. São consequências da pandemia e também consequências de novos canais, dentre eles, principalmente, o canal virtual, o e-commerce, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, finalmente o e-commerce cobrou o preço. Perfeito. Todo mundo achava que o e-commerce seria um canal alternativo que não iria de forma alguma canibalizar nenhum canal. Não, ele canibalizou sim, e o consumidor tem o direito de escolher de onde ele quer comprar. Então, esse pequeno empresário hoje tem que se abstrair um pouco dessas notícias. O varejo é o varejo. E uma coisa muito importante que eu acho para esse pequeno empresário, o grande empresário, a grande empresa, ela pode ter a dor de barriga que ela tiver, ela tem gordura para queimar, ela tem como se autossustentar durante um período de baixa. Já um pequeno ou microempresário não tem. Via de regra, ele tem uma famosa bala de prata na agulha que ele não pode desperdiçar. Então, ele não pode ficar esperando a crise melhorar. Talvez ele não tenha vida suficiente para esperar a crise melhorar. Então, ele deve pensar em explorar novos canais para que ele possa ir para a era da multicanalidade, que hoje é a grande tendência. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí. E complementando um pouquinho, esse cara, esse pequeno, né? Eu vou falar muito em pequenos. Esse médio, esse micro e pequeno empresário, normalmente ele não vem só querendo venda direta. Ele já constituiu um e-commerce, ele já constituiu alguma venda em distribuidores e coisas assim. Então, ele nunca vem esperando a venda direta como sendo a salvação dele, né? Mas isso é uma coisa que nos leva para um outro lado, que é assim, e aí falando em venda direta, né? A venda direta também evolui, né? Então, ela não está parada no tempo. Se a gente for falar em, sei lá, 100, 150 anos atrás, a gente tinha um porta-a-porta, só isso, né? Vender enciclopédia, vender no porta-a-porta, era o que tinha. Então, a venda direta evoluiu para outros, né, para outros formatos, né, principalmente para a venda relacional, né, para a venda para as relações. E hoje em dia, e aí foi um ganho que já existia, mas na pandemia
crescer muito, que é a venda através do digital, né? O próprio e-commerce da revendedora, da empreendedora, né? Então, isso são coisas que vão evoluindo e a venda direta certamente vai continuar nessa evolução. Você falando... não, pode concluir. Não, é isso. Que já me veio uma explosão aqui. Eu lembro de uma época que era ouro a revista. Né? Então, o Rui comentou que mudou a revista. Então, eu era gerente de vendas, então uma consultora vinha na minha reunião e falava assim, se você me der uma revista a mais, eu vendo mais. Eu falava, então deixa eu olhar aqui. Então, você hoje, com uma revista, vende, por exemplo, 40 produtos. Então, eu vou te dar 2, você vai vender 80? Mas não é bem não assim. É bem né? assim. E hoje, a gente vê, a dependência de uma revista é muito diferente, é muito menor. A revista é, sim, um veículo. A gente tem até pesquisas que dizem, ainda temos clientes que gostam do livro em papel, de uma revista, sentir aquele portfólio, mas tem cliente que... Instagram e tá tudo valendo, né? Tudo bem. E a famosa venda por catálogo, né? Então, você vai, entrega o catálogo, a pessoa olha, vê, escolhe ali, né? Mas o cara que é novo, que está entrando nesse mercado, o catálogo pode não servir para ele. Ele pode ter um catálogo digital. Perfeito. Que dá muita economia para ele. Mas tem que se ensinar para esta revendedora, treiná-la, assim, qual o discurso que você vai fazer para vender o produto. Né? Então, isso é um fato importante. A gente tem uma informação que você também tem, mas é interessante para esse nosso espectador, que hoje 52% das vendas diretas já são feitas de forma virtual. Ou seja, a digitalidade ela entrou de vez na venda direta. E isso, de forma alguma, deixa de ser venda direta. Continua sendo venda direta. O social selling não é um negócio novo que surgiu. Para nós, da consultoria, ele é um formato novo da mesma venda direta que sempre existiu. E aí uma curiosidade com relação a essa história do catálogo. Óbvio que as empresas grandes podem fazer os seus catálogos, porque o catálogo é um dos custos mais elevados de uma área de marketing ou de uma empresa de venda direta. Agora, o Rui pode me corrigir, quase a totalidade dos nossos clientes da MPE e mesmo da DirectBiz hoje já iniciam seus negócios somente com catálogo virtual. Mais de 95%. Mais de 95% dos clientes já iniciam sua venda direta, mesmo tendo outros canais anteriores, sendo uma empresa de varejo, sendo uma indústria, já entram digitalmente na venda direta. E isso não só permite economia, ganho de escala na produção de materiais impressos, como também permite já adequar a sua nova consultora através do treinamento, como o Rui colocou, e como você é uma mestre conhecidíssima nesse assunto, a entrar nesse novo mundo. E eu ia já pegar exatamente nesse caminho. O consumidor já tem alguns movimentos estudados e a venda direta, ele trabalha o protagonismo exatamente desse consumidor. Então, tem até um movimento, eu falo isso em aula, sou professora de negociação e vendas, e a gente fala sobre o movimento do cliente, que é o Webbing Room. O Webbing Room é aquele que vai para o digital, pesquisa, se informa e depois compra numa loja, compra de uma consultora, compra de um canal do varejo, mas ele na web já se abasteceu de informação. E a venda direta tem que contemplar esse pesquisador que depois fecha com uma consultora. Sim. E também tem o showrooming, que é aquele cliente que, ao contrário, ele vai numa loja física, ele vai uma demonstração física. Experiência física, né? Mas depois fecha no digital, porque aí ele vai procurar preço. E a venda direta, o Marcelo falou do varejo, o varejo, a venda direta ou qualquer canal, ele tem que permear esses comportamentos do consumidor que são variáveis e que a gente vai aprendendo exatamente com o avião no ar, né? Sim. Exatamente. Muito bem lembrado. E já te devolvo a palavra, mas o foco disso tudo é o que a gente comentou do consumidor, né? Sim. Quem acessa, por exemplo, até falando do modelo de influenciador digital, quem acessa a última milha? Essa qual é a expertise que eu tenho da venda direta que eu posso envelopar e colocar numa rede de afiliados, numa rede de influenciadores digitais para
sustentar essa última Sim. milha de contato e venda, porque tem que ter a conversão de venda que a venda direta pode me trazer. Então, muitos, que nem o Rui comentou, usam essa expertise para engatar nos modelos que ele já tenha desenvolvido, né? Exatamente. Eu penso dessa mesma forma. Então, finalizando a resposta para um empreendedor que quer conhecer melhor ou entrar ou ter esse canal de venda direta, a primeira coisa é entender o cenário, né? Não se assustar com o cenário que está sendo dito para as grandes empresas. As dores e as delícias das grandes empresas são completamente distintas das dores e delícias das empresas iniciantes ou pequenas. Completamente diferentes. Então, buscar uma consultoria que entenda essas diferenças, que saiba adequar os seus produtos e serviços para o seu tamanho. Eu costumo dizer, existem muitas empresas, independente do porte, que gostam que uma consultoria execute coisas. Eu costumo dizer que quem executa é executivo. Então, nós temos vários clientes que não gostam de consultorias e buscam um executivo. Um profissional para cuidar dos seus negócios. E não tem absolutamente nada de errado nisso, mas é um caminho. Dificilmente uma consultoria é uma executora também, porque a consultoria tem outras características de identificar o seu problema e identificar a solução que existe para o seu problema, seja na venda direta. Como se fala em multicanalidade demais, né, Marcela? Você fala muito nisso. Um estudo que é básico hoje que a gente faz é a convergência dos canais. Perfeito. Quanto você está preparado com a sua operação atual, com os seus custos atuais, com os seus problemas atuais para você poder fazer mais um ou mais dois ou mais três canais sinérgicos entre si. Porque o que se sabe muito do mercado brasileiro é que, via de regra, os canais são conflitantes. E quando você lança um canal novo, o canal antigo onde você vende reclama e chia, principalmente nas empresas menores. Principalmente nas empresas menores. Então, esses estudos são muito fundamentais. E aí, sem querer fazer propaganda, mas fazendo, eu lamento, nós temos centenas de casos onde nós vivemos isso. As nossas experiências pessoais, do Rui e minha, são maravilhosas. Na nossa carreira, somos todos colegas, né? Trabalhamos na mesma escola, mas eu acho que para um empresário, ele tem que escolher uma consultoria. Não recomendo começar sem uma consultoria para todos esses pontos que nós abordamos, mas olhar o portfólio daquela consultoria enquanto empresa de consultoria. Para quem ela trabalhou, para quem ela teve. Foi só para cliente grande, foi só para cliente pequeno, foi só para cliente de fora, foi só para cliente de dentro, para encontrar a consultoria. Conheça todas as consultorias que tem no mercado. Tem muita gente boa, assim como tem muita gente equivocada no mercado, como qualquer coisa na vida. Mas é procurar saber para poder escolher aquela que cabe no seu bolso e que vai trazer a solução adequada para o seu negócio. Isso aí. E tem a questão de que este empresário, né, que vem, às vezes ele vem preparado para... Não preparado, ele vem com uma vontade de ter aquela coisa assim, me diga o que eu tenho que fazer. A bala de prata que o Marcelo falou. A bala de prata que né? ele falou. Me diga o que eu tenho que fazer. Você fala assim, você tem que fazer isso, mas você tem que criar uma estrutura para cumprir isso aqui que você tem que fazer, né? E aí, é aí que às vezes a consultoria passa adiante da simples entre aspas, né? Mas de montar um modelo comercial da pessoa. Muitas vezes, agora, né, hoje em dia, e aí principalmente o pequeno, ele precisa de você de mão dada mais um tempinho. Perfeito. Né? Para você ir um pouquinho mais além, para ele começar a operação até que ele se sinta capaz de ele mesmo tocar o negócio dele, né? Então... E tem um ponto que eu acho super importante, eu convido sempre um empresário para vir para perto, porque tem, acho que 2 elementos que são complexos. A gente vive isso, você comentou, nós somos colegas disso, a gente vive. Um deles é o pré-conceito. O pré-conceito que para ter minha equipe de vendas é meia dúzia de sacoleira e tá tudo bem. Não tá, porque você vai perder tempo e dinheiro. Vai perder tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Então, a primeira coisa que eu acho que é super importante, chega junto, porque quebra o seu preconceito, porque às vezes você conheceu sua mãe ou alguém que vendeu lá atrás, como é que chamava? Pierre Alexander, Avon, e esse modelo dessas empresas continua válido, mas também se transformaram, e você pode estar com aquele preconceito de como era,
né? E um outro elemento que eu acho que é bem importante também, que é o achômetro. O acho que é dolorido. Ele Valida. dói. Eu acho que, para eu começar, eu escuto muito isso, né? Eu acho que para começar, eu tenho que pagar uma comissão alta para atrair pessoas e elas deixarem de vender outra marca e vender a minha. Aí eu falo, não, cara pálida. Meu Deus, não. Não, porque não é só isso. E também tem um detalhe, o esforço para vender uma marca que está começando, ele é um esforço não só com a força de vendas, não é só um comissionamento e um plano de recompensa. Não é só isso. Você tem todo um investimento de branding, você tem toda uma validação de portfólio. Então, chega perto, não é isso? E outra, né? E essa revendedora, não adianta você falar assim, ó, te dou um desconto de 40, que é mais do que o mercado paga, beleza? Tá a fim de trabalhar comigo? Qual é o seu produto? Que trabalho eu vou ter com esse produto? Porque é ela que vai levar, né, para frente. E aí, nesse sentido, todo o apoio que a empresa dá para essa revendedora vai ser fundamental para esta oportunidade de negócio dela. Então, assim, hoje em dia não dá para você não ter um sistema, não dá para você ter um design dentro da empresa para fazer materiais bacanas, não dá para você dar apoio para ela em treinamento, em vários sentidos, né? Que vão fazer parte do negócio dela, não é simplesmente o desconto, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Exatamente. Né? Tem um ponto muito importante nisso que o Rui está comentando, que é justamente o estudo prévio do negócio que você quer montar. Não é só uma escolha e aproveitamento de uma janela de oportunidade, como o Rui vai comentar daqui a pouco. Você tem que fazer estudos de viabilização. Você tem que ter isso muito bem feito. E isso as consultorias fazem muito bem. Porque nem sempre as coisas dão certo. Um exemplo, a MPE atende muitos clientes de modelo multinível. E quando se olha para o modelo multinível, vem duas coisas à cabeça. Ou preconceito, que você citou agora, quanto ao multinível. As pessoas falam, é aquele modelo da pirâmide. E não é, nós sabemos, né? Perfeito. São coisas diferentes. Ou, pelo contrário, ele fica empolgado porque ele acha que não tem custo com o modelo multinível, porque não precisa contratar força de venda CLT para fazer o trabalho de captação, que é um assunto que a gente quer abordar ainda hoje aqui. Então, nenhuma dessas duas coisas é verdadeira. E o que vai determinar isso? É um bom estudo de viabilização. Se o seu produto, por exemplo, não tiver margem adequada, e isso tem que ter um estudo, você não pode fazer um modelo multinível. Eu já ia pegar o gancho da margem agora. É um negócio muito complexo de estudar. E pasme você, muitas vezes uma empresa cliente pequena e às vezes até mesmo grande, média, não tem conhecimento claro e atualizado sobre o seu custo de fabricação. Não, mami, é muito verdadeiro isso. Né? Você fala assim, tá, a gente vai fazer uma marcação em cima, né, do teu produto, uma marcação de 4 vezes em cima do teu custo. Qual custo, cara pálida, né? Meu custo do... Seu mas CMV é alguma coisa assim. seu CMV tá na ponta da língua, né? Não tá. Não tá, né? Nunca tá. A pessoa às vezes nem sabe das questões tributárias em cima do CMV. Então você imagina que ele é um cara que vai terceirizar, né? Que ele contrata terceiros para fabricar o produto. Ele não tem noção se o ICMS por ST já está cobrado lá, se não está. Então, tem muitas indefinições que as pessoas... E vamos combinar que tributação no Brasil não é uma coisa fácil. De novo, empreender não é para fracos no Brasil, né? Então, principalmente esse pequeno e microempreendedor, eles precisam mesmo de uma consultoria que esteja adequada a eles. Não estou falando aqui por conta de sermos consultores, não. É porque é necessário. O pequeno empresário, o dia a dia dele é muito tomado. O pequeno e microempresário, ele é um grande bombeiro na vida. Então, as atividades dele exigem uma atenção constante. Como é que ele vai dedicar atenção a um projeto de um canal alternativo que pode ou não dar certo, como todo e qualquer negócio? Então, nesse momento, ele precisa mesmo, como o Rui colocou agora há pouco, de uma mão que o acompanhe nesse momento. E aí, buscar alguém adequado para isso. Né? Exatamente. Eu vou citar um exemplo, se você me permite. Por favor. Às vezes existem empresas que não têm fábrica. Né?
uma grande empresa que não tem fábrica. Cito aqui a Jequiti, está no mercado desde 2006 e Até hoje, né? até hoje não tem fábrica. É uma empresa que tinha capital e recurso para produzir fora, mas é óbvio que as margens delas são menores. Dificilmente uma Jequiti poderia ter adotado um modelo multinível, que não foi o caso, inclusive. Outras empresas, um segmento que nós temos, calçados, dificilmente, independente do modelo, tem margem para uma operação de venda direta. Não existe até hoje nenhuma empresa que deu certo. E quem tentou durante um ano, que foi a Di Santini, alguns anos atrás, no 11º mês da operação, ela fechou porque descobriu que estava tendo prejuízo. Quanto mais vendia, mais prejuízo tinha. Tudo isso é verdadeiro. A MPE acabou de formalizar um projeto, a empresa acabou de entrar no mercado, pode ser comentado, da Híbrido, né? Pode. A Híbrido é uma empresa que produz perfumes, contratipos, né? Contratipos a gente sabe que é um mercado vastamente explorado, mas eles têm os diferenciais competitivos dele e montaram um modelo híbrido. Híbrido, Mononível, um modelo binível, não é? Foi binível. E, assim, não é um modelo que, até pela característica do produto, não é um modelo que sai explodindo, mas ele é um modelo que ele é perene no tempo, ele é muito sólido, né? Tá tudo muito feito lá, está muito sólido. Então, a gente está numa fase agora de captação de consultoras e, a partir daí, vai ter um desenvolvimento de outros produtos que vão ser muito legais. Mas o legal é explorar numa empresa que é binível um produto que sempre foi característico, sempre foi utilizado pelo multinível, né? O multinível fazia muito isso, né? De usar esses contratipos para crescer, etc. E agora a gente está com esse modelo da Híbrido para um canal que não é multinível, para um canal que é binível, e eu acho que dá para explorar bastante bem isso aí. Eu cito mais um exemplo. Você pediu exemplos, mas vamos citar só isso? dois, que senão a gente vai ficar... Tem muito exemplo, mas eu me lembrei de um agora muito atual, que também já está no mercado, inclusive já se associou à BVD, que eu recomendo que, quando uma empresa completa um ano de operação, ela se filia à BVD, porque é uma espécie de um selo de que ela está cumprindo princípios éticos, legais e um selo de qualidade também para aquela empresa. E nós tivemos como cliente, a MPE, a DWL. A DWL é uma empresa do Dr. Walter. Dr. Walter Lopes. Lopes é uma empresa que entrou com produtos inovadores, de conceito inovador. O Rui atuou diretamente nesse projeto. É uma empresa multinível, porque os produtos permitiam isso e está aí no mercado, acabou de entrar. É outro cliente, outro exemplo de um modelo completamente diferente. Esse é multinível mesmo, raiz, né? Adoro essas coisas raiz. É multinível raiz, totalmente. E aí a gente fez todos os estudos, né? Para que fosse um modelo ético, não piramidal em absoluto e que fosse aceito pela BVD. Tanto que eles acabaram de se associar lá, então está tudo dentro dos conformes da BVD, né? Do que eles emanam como conceitos éticos, etc. E eu fiquei sabendo aí que eles vão fazer um outro lançamento que vai virar de DWL Brasil, vai mudar para DWL Company. Isso eu não sabia. E os caras, isso é primeira mão. Ai. E aí os caras estão fazendo um lançamento de evento, agora dia 1º de julho, estão comprando empresas, estão indo para outros países. Então, assim, é uma coisa que o multinível, ele atrai muito o empreendedor novo, porque ele tem essa possibilidade de crescimento mais rápido sem que você tenha força de vendas dentro de casa, né? Então, ele começa barato e vai se tornando caro ao longo do tempo, né? Isso atrai muito empresário novo. Marcela, Rui, uma colocação que eu me lembrei. Quando uma empresa estuda o canal de venda direta, se o empresário passar um dia, uma tarde, ele vai lembrar no máximo de 20, 25 empresas que existem no mercado de venda direta. Porque só depois de vários anos, a venda direta, a empresa de venda direta se torna conhecida, ela tem a fama. Então, existem centenas, para não dizer milhares, de empresas de venda direta bem-sucedidas que não copiaram modelos prontos das empresas grandes. Sem entrar no case, mas Viver Company é uma empresa de multinível que tem 15 anos de mercado, foi nosso cliente mais de uma vez, e está até hoje no mercado. Então, é importante saber que existe muito espaço. Em função da economia, a janela de oportunidade agora é para o pequeno e para o microempreendedor. Esse cara é que está, até a gente usa uma expressão,
é a bola da vez. É a bola da vez. É a bola Ó, da vez. estão fazendo 2 disclaimers aqui, né? A BVD, a gente tem até um episódio com a Adriana, que é a presidente da BVD, a Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta. Então, dentro da aproximação que eu falo, vem para a venda direta, se aproxime, procure e receba a newsletter deles para saber mais sobre os calendários, as ações, as empresas que atuam com esse modelo. E o outro, o que é CMV também, um disclaimer, uma explicação sobre isso, que é o custo da mercadoria de venda, que a gente nos primórdios achava que era o custo da mercadoria, só ele do fornecedor, só ele com relação à manufatura. Mas tem uma série de custos ali que compõem. Então, vale a pena você, empresário, você, empreendedor, fazer a sua matemática acontecer, porque todo esse custo tem que caber a uma margem para você fazer a operação da venda direta acontecer. Exatamente. Você tem razão. Marcela, uma pergunta que deve estar na cabeça do empreendedor. Tá bom, eu vou começar. Como é a questão da captação? Perfeito. Tá aqui na minha colinha. E aí tem uma coisa curiosa. Muitas vezes, e acho que isso é normal em todas as consultorias, o empresário vem até nós e pergunta, vocês captam revendedoras? Vocês têm listagem de revendedoras? Você tem mailing de revendedora? Eles pensam que a listagem é um segredo. Esquecem que as empresas praticam programas de fidelização, que as maiores marcas têm maior possibilidade de fidelização. Então, vem com essa busca. E não é. Agora, essa semana veio um me perguntando, você não tem uma lista quente? De nada adianta se você não souber o que você vai oferecer para ela, né? Começa por aí. a gente dizia muito lá no passado que se assim fosse, o pessoal de informática e as áreas de TI seriam todos milionários, porque eles trabalham nas empresas e têm as listagens. Então, Marcelo, eu acho interessante falar um pouco sobre essa captação de consultoras e revendedoras, principalmente para alguém que tem captação. Eu acho legal isso. Não sei se como é que você quer conduzir, mas é bacana. Então vamos lá. Inclusive hoje, né? A gente falou de que somos parceiros nessas ações de consultoria. Hoje é a parte que eu mais atuo, que tá bom, como é que eu vou para o mercado captar, né? E aqui, eu diria que aqui o PowerPoint vai para o canto, o Excel vai para o canto, você executa, volta, olha o PowerPoint, olha o Excel, olha aquele plano de crescimento, mas vai, valida e volta. Então, essa é a parte que meus olhos brilham. E hoje, eu queria até explorar esse caminho que um empresário busca a gente para falar, que imaginando que, assim, de novo, tem a bala de prata, né? E hoje, cada vez mais eu sinto, o caminho não tem bala de prata e ele tem o olhar daqueles 4 milhões que já pertencem à venda direta. Quem pode ter um perfil que o meu produto na mão dele, com o treinamento adequado, possa ser, sim, ganha-ganha para minha marca e para ele. Mas eu também tenho o empreendedorismo. As pessoas que buscam uma forma de ter o seu próprio negócio. Às vezes ela fala assim, não, que eu queria criar a minha própria marca, eu queria... de repente, eu sou uma maquiadora, eu sou uma empreendedora. Pera lá, testa com a venda direta como é que é o seu comportamento vendendo uma marca, testando o go-to-market, né? Então, como a gente fala dessa captação? E hoje, como é que a gente fala dessa captação? Para o mundo de quem quer um empreendimento e para o mundo de quem já da venda direta e já tem o seu segmento de cabeceira, né? O seu principal, né? Eu gosto de começar esse assunto colocando uma questão que é muito importante. Hoje não existe mais venda direta sem o digital. Certo? É impossível não ter mais o digital. E até mesmo hoje, Marcela, você deve estar praticando isso, também se tornou prioritário e importantíssimo o treinamento das pessoas para o digital. Porque nem todo mundo está preparado para o digital. Muitas vezes uma revendedora, uma empreendedora que quer iniciar na venda direta, às vezes ela tem a escola da avó, a escola da mãe, que fez venda direta quando não existia nada disso. E esses caminhos não são mais os mesmos. Então, o empresário, o pequeno empresário, ele tem que já iniciar o negócio dele com o digital,
principalmente para captação. E essa captação que é filtrada, que vem através da rede digital, ela deve ter o acompanhamento de um treinamento específico pode falar, é um treinamento total, né, para vender mais no digital. Você sabe melhor que nós fazer isso, né? Então, acho que é uma questão E até fundamental. porque, se eu atraio você para o meu negócio de forma digital, eu já estou te dando tom que este é o formato que eu acredito, é este formato que eu vou usar para te capacitar e é este o formato que a gente vai usar para atingir o consumidor final. Sim, Então, você já deu o seu recado ali, né? Exato, porque também se eu capto, como foi no meu tempo de início de atividade, que a gente fazia um movimento de quadrilátero no quarteirão. Você ia com 4, 5 pessoas... Campo. Você ia, pegava, mapeava quarteirões e ia batendo na casa das pessoas, falando assim, você quer uma oportunidade de ter tua renda extra? Eu me lembro que... Hoje não vai funcionar assim, O treinamento nesse sentido falava sempre assim, né? Fica de olho. Se você está na fila de um banco, perceba que pode ter alguém atrás ou na frente que pode vender. Então, leve uma sacolinha com a marca, já capta a pessoa aonde você estiver, né? Chamava busca criativa. Busca Hoje criativa. isso não é mais criativo, Busca né? criativa. Não, nem Então, tem como. esse caminho digital, ele perpetua tudo, né? Sem dúvida. Você falou uma palavra interessante, a busca criativa, a procura criativa. Ela continua existindo, mas hoje é uma busca criativa digital. É isso aí, isso aí. Digital. Eu Bom, acho que sobre essa questão de captação, você também tem coisas que estão hoje acontecendo na MPE. Até né, nessa híbrido que a gente falou agora, o início dele está sendo muito digital, né? E para isso acontecer, também é importante, eu vou voltar um pouquinho num assunto, que é o seguinte, né? Essa formação de uma empresa pequena, né, uma pequena empresa para entrar na venda direta e que ela seja totalmente funcional, eu não posso ter produtos, consultoria, não posso ter produtos adequados, né, com precificação adequada para esse tipo de cliente, sem que eu tenha também parceiros que possam ajudar ele nesse sentido. Que parceiros que são esses? TI. Não dá para você começar um negócio sem TI hoje, né? Mas também não dá para o cara pagar 100 mil reais para ter uma TI, né? Então tem que ter parceiros nesse sentido. Um parceiro para essas questões digitais de captação, né? Isso é importante nesse sentido. Então, um designer que possa fazer algum tipo dos materiais, porque você tem que ter um monte de materiais, você tem que ter vídeo, você tem que ter landing page, você tem que ter uma porção de coisas para atrair essa pessoa no sentido de captação, né? Então, essa captação digital, ela se dá muito com a estratégia de parceiros que a gente tem hoje, que podem atuar nesse sentido, né? E fazer dessa estratégia de captação digital uma coisa que seja efetiva, né? E não fique tem que ser efetivo tem que também, ser efetivo. gente, porque, de novo, a gente falou, o bolso do empreendedor não permite muitos pecados. Exatamente. Então, como é que eu faço para não perder nem energia e nem recurso? É lógico, tem aprendizado, a gente Sim. tem, mas como é que eu economizo com aprendizados já estabelecidos, com coisas já validadas, para eu ter esse aprendizado ao favor de um empresário, do empreendedor, né? Exatamente. E essa questão, só complementando o que o Rui colocou dos parceiros estratégicos para desenvolverem o negócio, ela também tem que ser uma procura de parceiros adequados ao seu tamanho. Você precisa de um sistema de TI. Existem empresas de TI, sistemas de gestão comercial, voltadas para grandes empresas, com custo para grandes empresas. Existem empresas menores, mas nem de longe menos capacitadas, que atuam para clientes menores. Planejamento digital e mídia digital. Não adianta contratar a melhor consultoria de planejamento digital, tem várias no mercado a peso de ouro, se você não é um empresário de porte para poder ter isso. Então você tem também que ter parceiros adequados. A gente está indo para os finalmente. Tá. E eu queria só uma última abordagem. O Marcelo tocou num ponto, a multicanalidade, né? Que cascas de banana a gente pode ter se a gente não olhar disso com um olhar mais sistêmico, né? Uma política de preço, uma gestão de canais, indicadores, para que isso fique sustentável, porque, como a gente acabou de comentar, o Pure Play, eu lembro que eu tive um professor de MBA
que ele tinha orgulho da marca dele ser Pure Play. Era só digital, só. Hoje essa marca não é só digital, essa marca tem assinatura, essa marca tem vários outros canais. Mas o que era o orgulho de ser puro, né, de puro, hoje a gente vê que não é o consumidor sendo bem abastecido. Então, para a gente, para consideração final, a multicanalidade, as cascas de banana e como essa visão sistêmica, incluindo a venda direta. Perfeito. A tendência do mercado é a multicanalidade. Então, a primeira orientação, eu acho que é entender bem o que é isso. Muito se fala em omnicanalidade no Brasil. Que me conste, existe uma empresa de venda direta que é omnicanal no mercado brasileiro. Todas as demais empresas, sejam elas da venda direta ou não, elas são multicanais. Que existe aí uma diferença que nós não vamos abordar aqui hoje, mas eu acho que os empresários precisam ler sobre isso, entenderem sobre isso. Mas quando eu parto, então, para a multicanalidade, que é uma tendência já forte em desenvolvimento no Brasil, porque ela requer menos integração entre os canais todos, né? E a experiência do consumidor em vários canais ela precisa ser compartilhada. Então, a multicanalidade é um caminho para a omnicanalidade lá na frente. Então, as cascas de banana, administração de conflitos de canais, é uma coisa que tem que existir. Hoje em dia, ter uma marca nova para um canal específico, como o da venda direta, que era o que se fazia há 15, 20 anos atrás. Se eu vou montar uma marca de venda direta, eu preciso ter outra marca, porque a minha empresa principal não pode ser afetada pela venda direta. Hoje, desenvolver marca e desenvolver branding é muito caro e muito demorado. Então, se eu sou um empresário, não importa o tamanho da minha empresa, eu já sou, de alguma forma, conhecida por alguns consumidores ou por muitos consumidores. Eu tenho que aproveitar essa força da marca. Então, se eu tenho essa marca para trabalhar, eu preciso aprender a administrar conflitos entre os canais. E um ponto básico é a equalização de preços. Eu não posso ter um produto diferente, um preço diferente para o varejo do mesmo produto e diferente para a venda direta e diferente para o e-commerce. Não. Né? Eu tenho que praticar. Eu, empresa, o que o meu canal vai fazer, eu não tenho controle sobre o meu canal. Eu sugiro. Né? Eu sugiro o preço, tanto para o varejo, quanto para a venda direta, quanto para os meus marketplaces, por exemplo. Então, esse é uma primeira consideração, entender esse ponto. O segundo ponto, desde o começo a gente está reforçando essa tese. Compreender o que eu quero fazer para eu não escorregar numa casca de banana futura. Não adianta ir para a operação sem ter feito a lição de casa ou planejamento. Eu reitero, não é fácil fazer planejamento. É muito difícil. Você tem que contar com gente especializada. Porque se eu não tenho planejamento, a minha ação, eu posso estar tendo prejuízo, como, por exemplo, a de Santini teve no seu 11º mês de operação. Era só ter estudado que calçado não tem margem para a venda direta. Era um ponto básico, antes de ter a vontade de ir para a venda direta. Então, acho que esses dois pontos eu coloco em você. Eu acho que, para complementar um dos pontos que você falou, quando um empresário tem algum tipo de venda ou queira ter uma venda varejo, né? Tem uma estratégia que a Natura usa que eu acho importante. Eu acho que pode ser feito assim. Você vai numa loja de varejo da Natura, num shopping, alguma coisa, eles não têm a linha inteira lá. Então, você vai lá, tem uma experiência de marca, né? A linha inteira, você quer o creme, o gel para barba, não sei o que, daí você tem que falar com uma consultora. Isso é sinergia, né? É muito como a Polishop faz, né? Tem um canal alavancando o outro. E cuidados com precificação, né? Não adianta você ficar dando desconto no e-commerce, que a sua consultora não vai achar legal. Né? Então, tem essa consideração. Com relação às pessoas entrarem, para mim, uma coisa que se torna realmente consistente é que o empresário tem que entender que, se ele não conhece desse canal, ele precisa de alguém para ajudá-lo nesse sentido. Mesmo que futuramente ele contrate um executivo, um diretor, alguma coisa, ele, empresário, tem que entender os mecanismos da venda direta. Então, é preciso que ele tenha esse conhecimento, com consultoria, com estudo, com, enfim, né, o que ele achar melhor, porque é uma coisa diferente que ele nunca viu na vida,
né? Se ele não se cercar desses conhecimentos, ele provavelmente não vai ter um sucesso adequado. Né? Muito Nesse bom. sentido. Ó, eu olhei aqui na minha colinha no celular, que eu tô moderna agora, minha colinha tá aqui. Passamos por todos os pontos e eu vou acrescentar o meu, né? Que é ter a transparência também. Do propósito, né, do que ele quer, mas a transparência também de comunicação entre os canais. É muito importante. Eu lembro de casos onde uma consultora é surpreendida por uma Black Friday da companhia e ela se sente traída. Então, eu corroboraria acrescentando isso também. Eu ter clareza, eu ter o planejamento, eu fazer uma política de preço, mas eu também ter transparência na minha linha de comunicação para que os canais sejam abastecidos da verdade, da essência da companhia. Exatamente. Sem dúvida. Missão, quem assistiu até o fim, eu falei que tinha café no bule, missão cumprida. Falamos muitos meandres que eu tenho certeza que pode ajudar um empresário a olhar para isso com mais robustez, perceber o quão rico é, quanta oportunidade tem. E de verdade eu queria agradecer a bagagem que vocês trouxeram, a disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente. E eu deixo aqui o convite para vocês assistirem mais episódios do DiretaCast, mais conhecimento para você ter economia de tempo, economia de recursos na sua empresa para entrar para esse canal com o pé direito. Legal. Queria que vocês então agora olhassem aqui para a câmera de vocês, deixassem os contatos. A gente encerrasse isso com a vontade das pessoas conhecerem mais o trabalho da MPE, o trabalho da DirectBiz e sentir respaldados. Então, Rui, Marcelo. Bom, se quiserem entrar em contato, pode ser através do e-mail, né? O meu e-mail, ruiadriano@debizmpe, D de dado, B de bola, I de igreja, Z de zabumba, mpe.com.br, tá? Um prazer estar aqui com você, Marcela. Foi muito legal te rever e ver esse programa que é muito legal. Já assisti alguns, realmente muito legal. Você está construindo uma coisa muito bacana aqui. E obrigado pelo convite. E talvez até uma próxima vez, quem sabe em breve. Isso aí. A DirectBiz Consultants, ela tem, como dissemos, o foco nos médios e grandes clientes do mercado, nos grandes players. Então, se você é um cliente médio ou de grande porte, o nosso site é www.directbiz.com.br. Acertei. Às vezes a gente esquece. Então, lá você vai achar nossos contatos, os dados do nosso comercial. Existe no nosso site o contato pelo WhatsApp, fácil de fazer com o nosso comercial, que é o Fernando. Muito obrigado. Tá contratado, o Caboclo é vendedor, muito bom. Gente, a gente se vê em breve no próximo episódio e a gente tá junto na Venda Direta. Obrigada.